Ó, pus para gravar, então pronto, essa é a conversa. Ó, eu nem deu tempo de apresentar vocês, a Teruco já levantou a mão. Teruco, quer falar alguma coisa? Ó, levantou aqui. Pode falar, Teruco. Era sobre o Wonder, mas a gente pode começar. Pode? Tá. Não, alguma coisa deu Paula no Wonder? Que eu fechei a aba. Não, não, na verdade a gente não entendeu muito bem, a gente ficou bastante tempo. Cortou, Teruco. Teruco? Perdemos a Teruco. Eu tô ouvindo, eu não tô te ouvindo, Teruco, mas eu tô vendo o seu. Tá emitindo som. Vocês estão ouvindo, Sandro? Sandro? Não. Não, né? Ela não, ela não. Ela não, né? Teruco, não tá saindo seu som. Alô? Ah, agora tá. Agora sim, agora sim. Olá. A gente só no final conseguiu fazer uma breve apresentação de cada uma que estava na sala de políticas públicas e ações sociais. E não deu antes? Vocês não conseguiam abrir microfone, essas coisas? Não, a gente achou que a gente tinha que esperar alguma coisa, a gente ficou aguardando. Desculpa. Era um bate-papo livre para as pessoas, era para fazer network, trocar ideia para as pessoas com interesse naquele tema da sala. Tá, deu Mas, rapidinho. mas a gente repete semana que vem também, e aí vai dar para fazer essa conversa. Tá certo. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada, Legal, Teruco. Rafa. Obrigado pelo feedback. Legal. Eu vou apresentar a Sandra e o Sandro, então. A Sandra e o Sandro, eles são oriundos do mesmo laboratório, né? Laboratório da Maria Zanin. O Sandro, ele trabalha aqui na Unesp de Sorocaba. Ele é especialista em em gestão de resíduos sólidos, né, Sandro? Isso Toda dúvida que eu tenho de resíduo de aterro, eu mando mensagem para o Sandro, para ele me socorrer. E a Sandra, ela trabalha com degradação, ela trabalha com engenharia de tecido, ela trabalha com plasma, ela trabalha com o problema que aparecer na frente dela, ela trabalha. Ontem à noite ela estava trabalhando, por exemplo, com bloqueio de estrada. Então, e a Sandra, no tocante à aula de hoje, a Sandra trabalha com reciclagem, o Sandro também, com expertises bastante complementares. E a Sandra trabalha também, falei na aula, falei no vídeo, ela trabalha com segurança alimentar, ela trabalha com migração e difusão de substâncias químicas para fora, para dentro do polímero. Então, e teve uma aula antes, Sandra e Sandro, teve uma aula antes das 8 às 10, né, que é a aula, o horário regular, esse é o horário de bate-papo com os especialistas. E lá na aula eu já falei que tinha perguntas que era vocês que iam responder. Então aí o pessoal vai soltar as perguntas agora. Então é isso, essa é a apresentação. A gente trabalha, a gente se conhece há bastante tempo, somos muito amigos, eu, a Sandro e o Sandro. Então vocês fiquem à vontade de entupir eles de perguntas, que se eles ficarem chateados, eles não vão contar para a gente. E aí? Posso? A Karen já soltou a primeira pergunta aqui. Oi, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta em relação a um questionamento que a gente tinha aqui no laboratório, que a gente trabalha com microplástico, né? Tem toda essa preocupação ambiental e tal, mas a gente gera plástico aqui dentro do laboratório, utilizando pipeta, seringa, filtro de seringa, essas coisas, e a gente ficou pensando se a gente conseguiria fazer uma reciclagem desse material aqui do laboratório. Qual que é a viabilidade da gente reciclar material de uso único do laboratório? E aí, Sandro, quem se... Não, posso... Cada um fala um pouco, mas eu acho que é total. É plástico, é vidro que é mais difícil, né? Mas o plástico é deixar com uma cooperativa, se não tiver contaminado, né? Se não tiver mexido com nenhum resíduo perigoso, por exemplo, se não for caracterizado como resíduo perigoso, é reciclagem convencional, né? Não tem encaminhar para uma cooperativa que os caras dão o fim correto para isso aí.
Aqui no nosso laboratório a gente mexe principalmente com pesticida, fármacos, são os contaminantes, né, emergentes, e assim, de solvente, o que a gente mais usa é metanol e acetonitrila. Mas, em geral, a gente acumula essas ponteiras, por exemplo, das pipetas, né, dentro de um frasco aberto. Então, ele vai evaporando com o tempo. E aí, eu pensando assim, se for ver contaminantes emergentes, a gente está exposto a todo momento, né, na água da torneira, nos rios. Agora eu pergunto para a Sandra e para o Sandro se está evaporando mesmo. Se deixar evaporando, tá beleza ou o material continua contaminado? Não, bom, eu vou tentar complementar, Karen, o que o Sandro falou. Eu acho que o que acontece? A gente chega, né, para as cooperativas e depois para a indústria de reciclagem, chega com contaminação diversas, né? É claro que se for, por exemplo, se você está trabalhando com pesticida, aí tem uma regulamentação certa para descarte de contaminados com pesticida. Então, por exemplo, pessoal que trabalha com aplicação de pesticida, eles têm uma regulamentação de como descartar isso. Tem a tríplice lavagem e depois encaminha para setores próprios, né? Agora, se for outros tipos de solventes que não são contaminantes emergentes, acho que como você falou, né, pelo que eu entendi, mas depois que você faz uma lavagem adequada e eles não são tão... teria que ver o risco, acho que, de contaminação de cada um, né? Acho que é isso. Eu acho que você teria que checar a legislação vigente para cada um, porque são vários, é isso que você falou, Karen? Você tem pesticidas e tem outros Isso, tem alunos trabalhando com os mais diversos contaminantes aqui no laboratório. E você consegue classificar eles, assim, pesticidas? Você consegue, de alguma forma, ter uma classificação para poder fazer... Porque, pelo que eu entendi, a sua preocupação é fazer um descarte correto disso, né? Exato, não jogar no lixo comum. Sim. Então, você consegue, será que classificar, por exemplo, separar os pesticidas? Eu acho que é mais pesticida, né, Sandro? Eu não vejo outros. Tem os pesticidas e depois o resto, acho que você poderia, com lavagem, encaminhar isso para reciclagem. Eu entendo dessa forma. Porque não é porque é resíduo perigoso que não pode ser reciclado. Pode. A questão é que a empresa que vai reciclar isso aí tenha licença para isso, né? Que nem a Sandra falou da tríplice lavagem, isso acontece para embalagens de agroquímicos, né, agrotóxicos, e tem um sistema de logística reversa disso aí que manda para uma empresa, se eu não me engano, em Taubaté, que faz a reciclagem disso aí e que vai fazer conduítes para chumbar na parede e tal, passar coisas que não vão ter contato com as pessoas e tal, mas ela é licenciada para isso. Então, o INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, ele concentra até meio... concentra tudo, acaba indo... as embalagens que vão ser recicladas para essa empresa em Taubaté que tem licença para isso, né? Mas que é possível reciclar, inclusive, resíduos perigosos, a questão é como fazer isso. O resíduo perigoso, em tese, não deveria ir para uma cooperativa, porque às vezes os caras não têm, vai a mistureira ali, os caras não vão conseguir separar direitinho isso aí, né? Mas, se de repente fizer um processo dentro do laboratório que descaracteriza essa questão de contaminado, aí vai. Uma coisa interessante, pelo que o Sandro falou, dificilmente você vai conseguir, Karen, fazer isso no seu laboratório, porque você vai ter que fazer uma lavagem. Essa lavagem, de algum jeito, você vai ter também a água, você vai ter que descartar de algum jeito adequado. Porque você não vai poder lavar na pia. E você vai ter que encaminhar para esse lugar, e talvez não valha a pena você encaminhar esse pequeno volume. Não é? Assim, no tocante à viabilidade, acho que é pouco viável, né? O que vocês acham? Eu acho que a lavagem ela tem que acontecer de qualquer forma, né? E realmente ter a preocupação de separar. É igual quando a gente tem vidro contaminado, né? A gente faz, às vezes, a lavagem, separa a água da lavagem e também faz... aqui a gente encaminha para
o pessoal da gestão de resíduos, né, que faz a destinação correta. Acho que a lavagem tem que acontecer. Agora, realmente, como isso depois pode ser encaminhado de maneira que não... E o volume, né, a quantidade é muito pequena também. Entendi. Obrigada, gente. Ó, a Letícia Parada, ela trabalha com o tema. Ela tem sempre essas questões trazendo aqui. Ela vai... Falei para a Letícia que ela ia aproveitar bastante essa conversa. Sim, bom dia, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, em relação à questão da lavagem, né, mesmo? Eu estava falando com o professor Walter que o meu trabalho, ele envolve a coleta de resíduos na praia. E parte desses resíduos, que no caso serão os plásticos, eu vou fazer a reciclagem mecânica para transformar em artigos esportivos específicos. E nesse caso, a minha maior questão em relação à lavagem era esses resíduos que chegam na praia, que muitos chegam até através do mar mesmo, e não são aqueles resíduos que as pessoas descartam ali, né, imediatamente na areia, eles podem ter sido contaminados com óleo, algo do tipo, especialmente em locais próximos ao porto, que até uma das áreas de estudo minha é o porto ali próximo ao Porto de Santos. Então, em termos de lavagem, eu fiquei pensando se detergente alcalino ou algum outro tipo de detergente faria sentido, pensando até no meu processo de reciclagem, para que não interferisse a qualidade do produto reciclado. Posso ir, Sandro? Lógico. Ô, Letícia, a lavagem é sempre uma questão, né, nesse processo de reciclagem. Tanto é que até algumas empresas, elas colocam o sistema de lavagem como uma caixa fechada, ou seja, como se fosse um segredo de indústria, né? Mas, assim, tipicamente, o que a gente tem visto, a gente está agora com um projeto trabalhando na parte de lavagem, né? De avaliando a lavagem, porque a lavagem, ela tem duas componentes que a gente tem que pensar. Primeiro é a questão da limpeza, e a segunda questão é evitar a degradação desse material, porque ela vai compor negativamente para o processo de reciclagem. Então, a gente sempre fica atento a esses dois aspectos, né? É claro que a decisão, assim, do que é melhor, né? A gente tem que acabar pensando nesses dois aspectos. E é muito nesse caminho mesmo que você falou, né? As lavagens típicas, elas são com algo alcalino, com surfatantes, enfim, elas permeiam aí por muitas variáveis, né? A gente fez um estudo aqui e a gente viu muitas vezes que para aquele polímero, por exemplo, uma concentração X de hidróxido de sódio combinado com surfactante, que dá um melhor efeito de lavagem, muitas vezes leva a uma degradação daquele material. Então, eu não sei se você está trabalhando com misturas e tudo mais, mas eu acho que é algo que às vezes, vale a pena se dedicar até fazer um estudo pequeno, sabe? De outra coisa que influencia, temperatura, né? Se o seu polímero sofre hidrólise, se não sofre, enfim. É um campo aí, é uma questão bem complexa mesmo, e vale a pena, de repente, você até pensar em avaliar o sistema de lavagem. Ainda mais se você está trabalhando com lixo do mar, né? Que você falou, resíduo do mar. Uhum. Que aí os contaminantes podem ser os mais variados, né? Também. Praia, né? Praia preferencialmente. De praia. Não é especificamente de mar. É que pode alcançar a praia, né? Através do mar, mas é de praia. E aí tem, por exemplo, a parte também de se essas embalagens elas têm os adesivos, né? Que é aquela cola, o que a gente tem que fazer para tirar aquela cola, porque aí aquele adesivo ele pode também, no processo de reciclagem, induzir a uma degradação muito forte no material. É uma etapa complexa, eu acho, assim, sabe? A parte... Eu falo, sempre tem as receitas de bolo, né, Sandro, que o pessoal coloca. Mas muitas vezes alguma coisa ou outra eles acabam deixando escapar. Então, de repente, para uma pesquisa, vale a pena investir um pouquinho nisso.
né? E tão importante quanto a lavagem é o enxágue também, né? Se você não lavou só com água, né? Você precisa enxaguar, né? Você precisa tirar aquilo ali, daí você tem que caprichar no enxágue também para retirar qualquer resquício do sabão, do detergente que você for usar, para ele não acabar indo para a máquina depois, né? E aí, porque ele pode causar danos graves na molécula do polímero. Legal. E a outra pergunta que eu tinha, até estava falando com o professor mais cedo, era enquanto fazer a reciclagem envolvendo diferentes tipos de plástico. Então, por exemplo, PAD, PBD, PP, você misturar em um só produto porções de diferentes tipos de plástico. E antes de fazer essa pergunta, eu não tinha testado na prática. Depois a gente fez uma placa com plástico misturado. E aí a gente percebeu que alguns derreteram, outros não derreteram, por causa da temperatura mesmo, né, de fusão de cada tipo de plástico. Mas eu queria ouvir, assim, de vocês a opinião, se existe alguma forma de conseguir aproveitar, mas como se fosse uma receita de bolo mesmo, assim, tantos por cento daquela quantidade total de gramas de plástico, de PAD, e tantos por cento de PP, é possível. Ou não sei se tem isso também, né? Eu tentei já procurar várias vezes e não encontrei nada. Eu vejo muitas pessoas falando que quando você tem precious plastic, que tem extrusora, injetora, tem uma parte ali de moagem também, que tritura muito material, ajuda a conseguir misturar. Mas isso não garante, tipo, a qualidade final do produto, por ser plástico diferente. É bem o que você falou, né? Assim, toda vez que a gente trabalha com misturas, você aumenta a complexidade, né? Por isso que eu sempre falo, hoje parece que as empresas, elas, muitas vezes estão se dando conta de que não basta só reciclar, a gente tem que redesenhar, né, muitas embalagens. Então, ao invés de fazer embalagens multicamadas, eu redesenho para ter as mesmas propriedades no único material. Porque toda vez que a gente vai para a área de misturas, acaba sendo uma encrenca, né, Letícia? Acho que não é trivial. Aí envolve desde se essas misturas elas são compatíveis, se os materiais têm afinidade, né, química entre eles e tudo mais, até se o processamento, como você falou, está sendo adequado, né, se eu estou com um processamento que induz a uma mistura adequada, e muitas vezes esses materiais eles são incompatíveis, assim, não adianta você querer forçar uma mistura que eles não vão ter boas propriedades no final. Aí a gente tem que trabalhar com o uso de compatibilizantes, né? E esse uso de compatibilizantes também ele é muito amplo, né? Porque aí depende da mistura que você tem, da proporção, do que você está misturando. E muitas vezes, assim, tem materiais que não pode misturar, né? Acho que por exemplo, PVC com PET, né, Sandro? Acho que a quantidade, eu não lembro a quantidade mínima, né? Uma confusão. É uma confusão. Você lembra a quantidade, assim? É coisa 50 ppm para baixo, para cima já complica. Se você colocar 50 ppm, ou seja, você acaba deteriorando demais o material. Para quem... Não, pode falar. Não, só para comentar, porque teve um bate-papo de degradação agora há pouco, e justamente o PVC, na sua degradação, ele libera ácido clorídrico, e o PET, ele é sensível, a hidrólise do PET, ela é catalisada por meio ácido ou básico, então, mas pode falar, Sandro, foi só um comentáriozinho. Então, quando você mistura polietileno com polipropileno, em tese, você não é para ter muito problema, porque os dois são carbono e hidrogênio, né? Quando você mistura outras coisas, que já complica, né? O PVC tem cloro, o PET tem oxigênio, então a química deles já dificulta nisso aí. Mas, por exemplo, se você pega um polietileno que geralmente, de baixa densidade, que geralmente é transparente, você vai misturar com polietileno de alta densidade, que geralmente é opaco, você vai perder a transparência, né? Então, essas coisas que precisa prestar atenção e ver a questão da temperatura também, porque o processo de mistura não é tão simples assim.
né? Mas é uma dificuldade. Um exemplo clássico que eu dou é que a embalagem do Chamito, ela é polietileno de alta densidade. E a embalagem do Yakult é poliestireno de alto impacto. Os dois embalam a mesma coisa, né? Só que as empresas resolveram fazer diferente por questão mercadológica e tal, e os dois não reciclam juntos, né? Então, o catador, você acha que o catador vai ficar separando o que é Chamito, o que é Yakult? Ele joga fora isso, infelizmente é isso aí, né? Então, tem esse problema, né? A gente tem as divisões lá por números, não é à toa. Às vezes não é nem só a química, né, que nem os polietilenos, né? A questão é propriedade, né? Uma propriedade como transparência você pode perder misturando. Entendi. Então, no meu caso aqui, o foco até para vocês saberem, o foco da minha tese não é a reciclagem em si, esse é só um dos objetivos de mostrar que o professor até comentou, né? Não é uma solução ampla a reciclagem, mas é uma solução possível para esse problema. É reciclar o material e transformar em artigo esportivo. Mas a tese é muito maior que isso. No meu caso, vocês acreditam que se fosse para pensar no maior reaproveitamento, faria sentido procurar utilizar separado? Por exemplo, vou fazer um material, um objeto reciclado só com PP, o outro só com PAD, até pelo tempo e habilidade. O material esportivo geralmente demanda esforço grande, repetição. Então, quanto mais homogêneo você for, melhor, Letícia, né? Sim. Eu acredito assim, né? Eu vou fazer também ensaios laboratoriais, né? Teste de resistência ao impacto e tração, justamente por isso. Porque, né, conforme vai usando, em algum momento tem uma ruptura. Então, para não simplesmente fazer o objeto, né, e dar como resolvido, vou mostrar que ele também tem viabilidade, né, em termos de duração mesmo do produto, né? Sim. Legal, legal. Muito obrigada. Eu tenho uma dúvida aqui de uma pergunta que me fizeram hoje de manhã, que foi sobre o conceito de difusão e migração, que é uma coisa que a Sandra sempre me corrige. Aí é uma dúvida, Sandra. Difusão é quando está num sistema e migração é quando sai de um sistema para outro, correto? É que a migração é como se fosse o ato em si, né? Então, um contaminante, ele, por exemplo, ele está numa embalagem e ele migra para o alimento, né? E ele faz esse processo de migração, ele migra para o alimento por processos difusionais. Então, a difusão, ela está muito associada ao fenômeno, né? O fenômeno da difusividade, de transporte de massa. Mas a migração é como se fosse o que está realmente acontecendo, né? Então, eu estou migrando, mas isso ocorre por mecanismos de difusão. E aí tem toda uma teoria por trás dos mecanismos de difusão. Por exemplo, quando a gente fala de permeação, né? Quando eu tenho a permeabilidade, ela também é um processo que ocorre por mecanismos de difusão, né? Porque ela está associada também a transporte de massa, mesmo que seja um gás e tudo mais. Tá? Legal. Gostei dessa explicação, é mais educada do que quando você explica para mim. Não é isso! Mas Isso, né? Mas a dúvida que a gente teve foi, porque eu sempre tenho para mim que eu tenho a migração quando eu tenho o abandono de uma fase e vou para outra. Né? Então a gente fala lixiviação, ser o processo de migração. Mas quando eu saio do bulk e vou para a superfície, eu considero que são dois ambientes e características muito distintas. Posso dizer que o aditivo migrou do bulk para a superfície? Sim. Show. Pode, porque acho que é o primeiro passo para depois, por exemplo, ele ir para uma outra... Legal. Agora uma dúvida para os dois, é uma dúvida que permeia a disciplina, é uma coisa que a gente fala sempre, é uma coisa que tem permeado a discussão sobre poluição plástica,
e é muito forte a questão da reciclagem, que é a questão da carga química dentro de um polímero. Então, agora, no Tratado Global, esse é um assunto que vai ser muito falado, a questão da circularidade de um plástico tem a ver, por exemplo, com aditivos de legado, os aditivos que já foram banidos, mas que ainda estão em eletrodomésticos velhos, que entram no circuito da reciclagem, carregando esse aditivo banido, ele tem que ser retirado e tal. Aí a questão é, a reciclagem, ela é um processo em que se aumenta, ou qual é a ponderação de vocês, ou a visão de vocês sobre a reciclagem sendo vista como um processo que aumenta a carga química de um polímero que vai para o mercado, vai para o contato e eventualmente vai acabar parando no meio ambiente por um problema de gestão de resíduo? Eu não sei se vocês querem responder separado, se vocês já têm uma visão aí comum. Na verdade, eu não entendi. Aumentar a carga química no sentido de eu coloco mais aditivo para poder... Exato, a gente coloca mais estabilizante, coloca mais aditivo para compensar a perda de propriedades em função da vida útil, e isso acaba gerando um material plástico que tem uma carga química maior e aí, por consequência, um potencial ecotoxicológico maior. É o que tem pautado as discussões do IPEM, não o IPEM brasileiro, mas a entidade internacional que avalia a questão os advogados que avaliam toxicidade plástica, que estão envolvidos na circularidade e tal, que é um bracinho do NEP, acho. E aí eles têm um report aí sobre o aumento da carga tóxica de reciclados, sobre a the hidden toxicity of recyclables. E aí nesse meu inglês macarrônico. E aí, o que vocês veem na literatura disso? Se vocês veem alguma coisa disso? Se isso é um fato mesmo, se é alguma coisa, ou só uma fake news? Eu não saberia te responder. Eu vou passar as minhas impressões sobre esse tema, né? Mas sem ser uma estudiosa desse tema, com relação à toxicidade. Mas a gente tem as regulamentações, né? E acho que você deve ter falado, acho que hoje que você falou, né? De NIAS e IAS, né? Foi hoje, Capi? Foi. Não, eu falei durante a semana, hoje eu tirei dúvida. Tá. Eu gravei então, a gente tem... eu acho que isso acaba permeando também, não só você colocar mais aditivos, mas você ter a formação de NIAS, né? E isso está sendo constantemente catalogado, né? Porque a gente não sabe, as NIAS estão sendo catalogadas, né? Cada vez mais. Assim. E a hora que você faz um novo ciclo, você está realmente aditivando, você está gerando produtos de degradação. É claro que os aditivos que são usados, eles são, teoricamente, né, na maior parte dos casos, regulamentados com relação à toxicidade. Mas o que não se tem ainda completamente mapeado é o que esses produtos que são gerados, né, essas NIAS que são geradas por degradação e principalmente pela combinação, não só pelo produto de degradação, mas pela combinação que a gente tem de aditivos, se isso o quão tóxico é isso, né? Qual é o efeito mesmo de toxicidade com relação a isso? Eu realmente não saberia te falar assim, se isso é efetivamente um problema, né? Mas eu acho que é efetivamente um ponto de atenção, né? Que precisa ser estudado, porque realmente ele tem uma carga de aditivos maior. Por outro lado, muitas vezes a gente coloca concentrações menores de aditivos, isso é uma outra linha, né? Então, por exemplo, a gente estava trabalhando com ABS
e ele tinha que ter propriedades antistáticas. O ABS, que é reciclado, ele já tem uma quantidade de negro de fumo que já está ali, né? Então, assim, a concentração que eu tenho que colocar para um novo, para atingir aquela propriedade, ela foi mínima. Então, se fosse um produto novo, eu colocaria mais. Estou falando de um aditivo específico, negro de fumo. Nesse caso, a gente teve que colocar uma quantidade muito menor para atingir a mesma propriedade, porque ele já tem aquele aditivo residual, que vai contribuir para esse processo. Então, esse talvez seja um outro olhar, né? Que eu não sei se esse grupo que está estudando, se essa nova vertente que tem na literatura, se eles estão avaliando também, fazendo essa ponderação, de que... E isso serve também para os aditivos que não foram totalmente consumidos, né? Então, estabilizantes, fotoestabilizantes, modificadores de impacto, ou mesmo as cargas, né? Que são colocadas para melhoria de reforço no material, elas estão ali, de alguma forma. Elas podem modificar e tudo, e de repente o incremento que você faz para aquilo é menor do que o incremento para um novo produto. Mas é uma visão particular, assim, mais particular. Eu não... Sobre isso eu tinha uma... Isso que você falou vale quando você tem um domínio sobre a origem do polímero a ser reciclado, né? Porque na reciclagem normal de cooperativo você não vai saber quanto que tem de cargas específicas ou a origem da formulação, né? Se você tem, por exemplo, conheci um cara que tinha uma empresa que fazia prendedor de roupa a partir de cadeira e mesa de piscina. Ele tinha uma fonte que dava para ele, e é um material extremamente aditivado, né, para exposição à luz. E aí ele não punha nada, porque já vinha de um material muito estabilizado. Mas isso é uma coisa específica, né? São casos de nicho, né? Ou não? Mas o que eu acho também é o seguinte, a reciclagem de polímeros, de plásticos principalmente, ela é muito barata, porque envolve máquinas mais baratas do que a reciclagem de metais e de vidros, por exemplo. E ela precisa ser barata porque quem ganha dinheiro com plástico ganha dinheiro na quantidade. Então, falar que empresas pequenininhas vão ficar colocando aditivos, não vai. Eu acho que isso é um custo a mais para elas. Empresas maiores que querem produzir coisas para clientes diferenciados, ok, elas podem até ir atrás disso. Mas, nesse sentido, tem uma legislação que ajuda bastante, que é a legislação que proíbe que plástico reciclado tenha contato direto com o alimento, né? Então, isso aí, para fazer prendedor de roupa, né, é menos mal, mesmo que você pegue, por exemplo, uma carcaça de ABS ou de poliestireno de alto impacto de eletroeletrônico que tenha um anti-chama, de anti-molho ali, alguma coisa assim, né? Mas vai virar alguma coisa que não vai ter um contato assim, não vai ser um brinquedo, não vai ser uma embalagem para contato com o alimento. Então, acho que isso é um princípio interessante, né? E tem que entender também que a reciclagem ela não pode ser vista como a solução dos problemas, né? Aliás, ela não é a primeira solução, certo? Tem várias outras, né? Redução, reutilização, ou um conceito novo que está se falando hoje em dia, novo, assim, relativamente novo, a prevenção de resíduos, que engloba qualquer coisa que você faça que você evite que resíduos vão para o fluxo comum. Tipo, se tiver uma composteira em casa com minhoquinhas ali, é um tipo de prevenção de resíduo, né? Agora, a partir do momento que vira resíduo mesmo, que ninguém quer, não deu para fazer nada com aquilo, ali a reciclagem é a melhor alternativa, né? E aí tem que procurar o melhor jeito de se fazer isso. Mas entendendo que aqui no Brasil você vai ter recicladoras extremamente simplórias, né? E vai ter as recicladoras mais parrudas aí que geralmente elas vão estar mais preocupadas aí com o que elas estão colocando no mercado.
Nesse contexto, Sandro... desculpa, pode falar, Sandro. O que eu achei interessante é que eu vi recentemente uma palestra eu acho que era da BASF, que trabalha, né, com os estabilizantes e tudo mais, e o Sandro deve lembrar bem, né, na nossa época tinha lá o Erganox, Ergafós, né, e eles estão criando linhas específicas para material reciclado em termos de nicho, né? Então, assim, de coisas muito específicas. Eles criaram uma coisa que me chamou muito a atenção. Eles criaram uma linha para reciclar caixa de bateria. Então, era um pacote de aditivação para caixas de bateria, pacotes de aditivação para cobertura de planta, que é de polietileno, pacotes de aditivação muito para nichos específicos, né? E para você reciclar aquilo ali. Então, eu acho que a gente está caminhando muito para as indústrias grandes também, né? Se conscientizarem de que é o que o Sandro falou, a hora que chega eu tenho uma responsabilidade com aquele material, se ele chegou até o que eu faço com aquilo. Então, eu nunca tinha visto isso antes, né? Você ter uma empresa como a BASF fazendo um portfólio só específico para a área de reciclagem, com muitos produtos, né? E interessada muitas vezes em fazer soluções específicas. E sempre naquele sentido, é o que o Sandro falou, tem que ganhar na quantidade, né? Você tem que ter um volume muito grande para aquilo ali ser rentável. E para aquilo ali ser rentável, você tem que usar uma quantidade de aditivo muito pequena, né? E para usar uma quantidade, você tem que especificar ali exatamente o que você tem que colocar naquele material. Mas acho que você ia perguntar alguma coisa, Capi. Não, eu ia falar uma coisa em relação ao que o Sandro tinha falado, mas o que você falou casa muito bem. Tornou a pergunta mais completa. Eu tenho visto algumas metas muito ousadas da União Europeia, da Associação Americana de Indústria, para a reciclagem. Até 2030, agora tudo 2040, né? Mas até pouco tempo atrás era 2030. Reciclar 50%, embalagens com 50% de reciclados. Então tem, assim, faz muito sentido o que você falou com a pergunta que eu ia fazer. Porque se as indústrias pequenas não vão colocar aditivos, mas as metas de reciclagem têm sido mais ousadas e provavelmente com estruturas mais robustas, vai acabar chegando, a meta na reciclagem vai chegar nas indústrias grandes, e elas sim vão colocar aditivo. E o que você falou da BASF é prevendo esse futuro mercado, né? Porque se está todo mundo tendo que cuidar, tendo que atingir meta para os planos nacionais de ação, que é o tópico de 2 semanas para frente, os planos nacionais de ação e políticas públicas de poluição plástica, da aula. Se essas metas estão sendo traçadas e as empresas estão tendo um tempo de adaptação, isso é vislumbrar mercado futuro, né? Vender aditivo para as grandes metas de reciclagem. E aí, nesse caso, faz sentido a questão esse questionamento que está sendo discutido agora sobre o aumento da carga química. E o fato de você ter um planejamento de aditivo para a reciclagem permite, inclusive, trabalhar a questão de diminuir a toxicidade dessa formulação futura, né? O potencial tóxico de uma carga química maior. É isso? Faz sentido? Faz. Para vocês? Acho que sim, acho que é exatamente isso. Se as indústrias estão fazendo esse pacote de aditivos aí, é um bom sinal que estão pedindo. Exato. Que vão ter que pedir, né? Esses caras não vão fazer nada se não tiver um vislumbre de vendas, né? Então, isso é um bom sinal. Sim. Legal. E aí eu tenho uma pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta para os alunos. Não tem mais pergunta? Tem. Eu tenho pergunta, mas eu vou deixar para depois. Vou deixar os alunos perguntarem mais. Eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, eu posso ter, dentro dos tipos de plástico, por exemplo, PAD, PADs diferentes, porque eu já peguei tampinha de garrafa que está escrito número 2 e ela
você pela mão mesmo vê que tem uma certa flexibilidade, e você pega uma outra tampinha que também é PAD, e ela já não é tão flexível, você vê que ela já é um pouco mais rígida. A risadinha dos dois ali. Pode não é tão muito. simples. Eu falo sempre que eu vou fazer isso, nunca faço, Letícia, mas quando eu dou aula de polímeros, né? Eu falo, PAD, vamos pegar PAD, né? Principal produtora de PAD no Brasil é a Braskem. Quantos tipos de PAD tem? Eu sempre falo que eu vou fazer e nunca faço, olhar no site deles e ver, né? Mas são muitos. Você varia massa molar, distribuição, ramificação, reticulação, tamanho de ramificação, espaçamento das ramificações. É um universo. Isso no produto polímero que a empresa compra, ela pode aditivar, diferente. E ainda tem essa outra parte, exatamente. Então, acho que a pergunta não é assim se pode ser diferente, vai ser diferente. Sim. Caramba. Ou seja, mais um problema aí para quem pensa em reciclagem, né? Porque se você já pensa em separar o tipo 1, 2, 3, né? Que é o mais simples, você ainda pensa que tem ramificação dentro dos tipos. E que isso com certeza interferiria no resultado final ali, né? Em termos de como vai ficar o material, né? A resistência dele, porque são plásticos do mesmo tipo, só que de formas de composição diferente. E uma outra pergunta que eu tinha, não sei se vocês também trabalham com essa parte, em relação a esse aspecto de ensaio laboratorial para verificar padrão de qualidade do produto reciclado, se vocês já viram diferentes tipos de testes, porque eu tenho visto a STM, e não sei se existe algum mais indicado para testar em relação a impacto, tração. Eu acho que tudo depende da aplicação que você está pensando, né? Então, eu diria que assim, tão vasto quanto a quantidade de tipos de polietileno é o número de testes que você pode fazer, né? Então, vai desde você pensar em processabilidade, que aí você tem que ir para testes de fluidez, reológicos, até a parte de, eu fiz o meu produto, mas esse produto ele vai ser feito um filme, aí eu tenho que ir para resistência ao rasgo, eu tenho que ir para resistência à tração desse filme, ele vai ser bioorientado, monoorientado. De repente, a parte mecânica não é o que te interessa, mas pode ser a parte de propriedades de barreira ou a parte térmica. Então, eu acho que não sei se não existe uma padronização, né? Existem talvez um conjunto de testes que sejam interessantes em determinada aplicação, né? E mesmo assim, por exemplo, você falou de produtos esportivos, como o Sandro falou, eles dependem de desempenho, né? E cada produto esportivo acho que vai ter um tipo de propriedade mecânica que é necessário, né? Então, fadiga, impacto, tração, fluência, e aí vai, Letícia, mas é um universo bem amplo mesmo. Acho que a tração, a resistência à tração para a propriedade mecânica costuma estar em todas, né? Quando você quer falar de resistência mecânica, você pode colocar impacto, pode colocar fluência, fadiga, mas geralmente tem tração também, né? Então, tração é uma escolha boa, a STM realmente é uma normativa bastante utilizada, e, sei lá, impacto, é o que a Sandra falou, tem que ver a tua aplicação, né? E dependendo da tua aplicação, você vai colocar aí o espectro de ensaios possíveis. Mas no seu caso, eu acho que é mais propriedades mecânicas mesmo. Sim, no primeiro que eu estou fazendo é uma pranchinha de mão para pegar a onda. E essa pranchinha de mão eu pensei em impacto por causa da própria onda, pensei em tração também, por conta da força que tem ali envolvida na onda. E não sei, eu fiquei pensando se tinha alguma coisa relacionada à influência de
raios ultravioleta na prancha, que pode estragar ao longo do tempo, mas não sei se caberia, se tem algo específico para isso. Mas aí flexão também é uma boa, hein? Resistência mecânica aí, acho que flexão, né? Uhum. Legal. Mas tem para ver a questão de fotodegradação, sim. O Walter é um especialista nisso. Eu preciso saber, porque eu fiquei pensando, né? O tempo de exposição dela no sol, de ficar muito tempo com ela, né? Com certeza ao longo do processo isso vai influenciar. Aí tô procurando um teste que faça sentido, né? Para responder isso. A prancha se faz por prensa, isso? As placas? Faz por prensa. Porque não vai misturar bem, né? Esse vai ser um problemaço. Mas provavelmente um bom método seria ver a superfície, a aparição de... Não é nem de fissura, mas como você faz por prensagem, acho que vai começar a ter descolamento, né? Não sei. Em função da degradação, as regiões que não estão bem misturadas vão começar a aparecer... Eu chamaria de fissura, mas não é uma fissura clássica, como quando a gente tem um material homogêneo, né? Aquela fissura que vai sendo bonitinha. Acho que vai começar a ter separação das partes que não estão bem misturadas. Acho que é delaminação o termo. Delaminação. Legal. Acho que seria um critério, mas para o cara que já está usando, né? E tem que parar de usar. Eu tive uma, até falando para vocês, eu tive uma que é dos Estados Unidos e o cara que faz, ele diz que usa um plástico biodegradável, só que no próprio site não informa exatamente o que é. E eu ganhei essa prancha desse cara em 2016, eu acho, alguma coisa assim. E aí esse ano eu tava surfando com ela e tipo, já tinha ido para Fernando de Noronha surfar e coisa e tal. Só que numa onda, tipo, muito nada a ver, muito fraca, a prancha quebrou. Partiu, assim, né? Por dentro você pegava e sentia, sabe, que tava partindo. Uma pena, professor, que eu acabei descartando a prancha, senão eu te dava. O tanto de microplástico, aí eu fiquei como dentro d'água? Um monte de microplástico, não tinha como pegar e, tipo, ir embora, porque começou a desfazer, um monte de pozinho. Ele faz em impressora 3D. E aí eu larguei dali, né? Levei para casa, pensei em arrumar, mas por dentro você já ouvia. Então, imagino eu que pelo tempo, 2016 até agora, foi do uso. Tipo, usou, em algum momento estragou, mas estragou numa onda que ninguém espera, né? Uma onda bem menor, mas eu imagino que tenha sido do uso. E a Letícia falou na aula anterior, na aula de manhã, que ela faz a prancha com lixa, né? E forma muito pó. Aí eu falei para os outros alunos que podiam pedir a amostra para a Letícia, porque quem quer fazer microplástico, vou fazer microplástico pequenininho. E o dela, mas o louco desse microplástico que você faz pó é que ele não é bem fragmentação, né? Quando você vai lixar o polietileno, você está deformando mais do que fragmentando, né? O que vocês acham, Sandro e Sandra? Porque não é bem a área de vocês, né? Fazer fragmento. Mas quando eu vou fazer fragmento de plástico, ele é um jeito de ver nível de degradação de um jeito muito simples, indiretamente, que é você fazer a raspagem. Quando você vai olhar no microscópio, ele fica, quando ele está degradado, ele fica bem pó, bem arestado. Quando ele ainda está com propriedade mecânica, ele fica todo enroladinho, ele fica deformado, é bonitinho de ver. Mas legal, tá bom. E tem o Felipe RT, que tinha levantado a mão, baixou. Felipe está aí ainda? O Felipe é o nosso representante de organismo internacional mais diversificado aqui da disciplina. Eu estou por aqui. Obrigado, professor. Tudo bem? Sandro e Sandra. Muito legal as conversas aí. E eu estou na área da prevenção dos resíduos, né? Então, eu demorei um tanto indo em cooperativas, mão na massa, para entender qual é a complexidade da reciclagem e quanto plástico acaba indo como rejeito depois de ser coletado seletivamente, mesmo com essa separação muito minuciosa dos catadores, porque eles tudo que dê para vender, eles vão aproveitar. Mas mesmo assim, tem muito plástico que é rejeito e cada vez mais, porque
Os plásticos cada vez estão mais misturados, camadas mais complexas, esses metalizados dos salgadinhos, que tem um banho de alumínio para preservar muito bem os alimentos, mas isso aí raramente tem mercado, e quando tem mercado, abaixa a qualidade. Então, o plástico também tem a questão da degradação da qualidade com a reciclagem. Ele não é infinitamente reciclável, assim como o vidro, o alumínio. Ele vai se degradando. E, normalmente, um plástico de alta qualidade, como o PET, ele é utilizado para tecido. E o tecido não tem reciclagem, então ele só se recicla uma vez. E isso também tem muito a ver com a questão de downcycling, que essa degradação. Então, a indústria tem utilizado a reciclagem para estimular esse consumo imaculado, né? Eu posso continuar consumindo horrores, que está tudo bem, porque agora tudo é reciclável. Então, também tem essa questão relacionada com a reciclagem, ou seja, sim, é a melhor, mas antes disso tem a questão da prevenção, que é a redução, e toda a questão das legislações que as indústrias não têm deixado avançar, mesmo nos países do primeiro mundo. O que eles fazem é o colonialismo dos resíduos, né? Enviam containers recheados de plásticos recicláveis para países com legislações mais fracas, como a Indonésia. A China fechou as portas, né? Mas a reciclagem tem tudo isso por detrás. Então, mais que uma pergunta, eu só queria colocar isso porque eu acho importante. E também os Estados Unidos já está começando a exportar o plástico reciclável para cá, então a gente acaba sendo um lixão. E a outra ameaça muito grande é a incineração, porque se você pegar os resíduos, os plásticos têm o maior poder calorífico. O papelão se molha com orgânico, já não queima. Então, o que queima dos resíduos para essa incineração, que dizem que é economia circular, são os plásticos, e são todos os plásticos que os catadores não conseguem reciclar, e que cada vez está mais difícil. Então, é bem complexo. Mas, desculpa pela introdução. Então, Felipe, só para entender e para facilitar o trabalho da Sandra e do Sandro, você fez vários comentários, né? Acho que vai ficar difícil eles comentarem todos esses comentários. Você não quer focar em uma pergunta específica para eles poderem responder melhor? A dificuldade, a reciclagem não é tão boa quanto querem vender para a gente. Eu sou mais que uma pergunta para eles, queria agregar essas coisas que eu demorei entendendo também com o meu doutorado em prevenção de resíduos, tudo isso. Mas não, é muita coisa para responder. Não, se querem colocar alguma opinião, mas é por aí. Acho que era pertinente colocar tudo isso que bastante. Não, realmente, a reciclagem ela não vai resolver todos os problemas, né? Não adianta você chegar a falar que vai... isso é reciclável, né? Não adianta. Para mim, produtos que são descartáveis só podiam ser descartáveis se tivesse mercado de reciclagem. Não é nem ser reciclável, tudo é reciclável, né? Por exemplo, aqui no Brasil, que é um país grande pra caramba, tem coisas que se reciclam aqui no eixo de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, que não se reciclam. Quando eu morei em Fortaleza, por exemplo, o pessoal não reciclava, eles falavam assim, a caixa de leite só recicla em São Paulo, aqui a gente não vende. Né? Então, tem isso também, né? Mas tem que ter mercado para reciclar. Você pode abrir uma exceção para o tipo, para a área de saúde, ok. Mas, para salgadinho, que nem você falou, para embalar baconzitos, não precisa disso, né? Devia ter um mercado forte para reciclagem aí. A questão, realmente, a Sandra manja bem mais disso do que eu, mas assim, o polímero é uma cadeia comprida, e conforme você vai usando, vai expondo o polímero a várias coisas, inclusive a reciclagem, a cadeia tende a perder tamanho. E, em geral, o polímero com menor tamanho, menor massa molar, ele tem propriedades inferiores, em geral. Mas, transformar uma garrafa num tecido, está transformando uma coisa descartável numa reutilizável, né? Numa durável. Então, isso tem um benefício interessante. Você pode até discutir que depois, vou lavar essa camisa de poliéster aqui e vou gerar microplástico.
pode discutir. Mas que você transforma alguma coisa descartável numa durável, isso é interessante. Isso é interessante para a reciclagem, sim. Mas são discussões que a gente pode fazer para ficar aqui o dia inteiro e discutir aqui, mas é isso. A reciclagem não vai resolver os problemas da sociedade de consumo, né? Precisa mexer em várias coisas, né? Não adianta se chegar a falar para o consumidor, não, isso é reciclável, né? Eu sempre, quando eu vejo essas metas de reciclado, eu começo a levar mais a sério. Porque meta de reciclável não quer dizer nada. Sandra, quer complementar alguma coisa? Não, acho que o Sandro resumiu muito bem, né? Não basta ser reciclável, ele tem que ser reciclado, né? Eu só complementaria que, para mim, o ponto central que falta é política pública, né? Então, como o Walter comentou, a União Europeia, ela está... Eu perdi. Vocês perderam, Sandra? Ela parou aqui. Sandra? A Sandra ia falar alguma coisa muito grave. Que ela foi... A Dark Web percebeu e cortou a Sandra. Mas o que o Felipe falou, acho que o espírito do Felipe, do comentário do Felipe, é um espírito que eu vejo muito na discussão de poluição plástica, da questão de você colocar a reciclagem como a grande salvadora. Se é reciclável, vou consumir à vontade, estou super de boa, porque está tudo bem. A mesma coisa que eu falo que é biodegradável, né? Dá a impressão que vai chegar no aterro, vai sumir. Biodegradável pode jogar fora à vontade. A prancha dela, que levou quantos anos? 5 anos para biodegradar ali, para quebrar, né? Nem biodegradar. Sim. Não. Na opinião de vocês dois, qual seria a ordem de importância, pensando na questão do plástico como solução? Sabendo já que a reciclagem não está no topo, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Não, a hierarquia de resíduos é clara com relação a isso. É a prevenção que vai abranger reutilização, redução, diminuição de consumo, efetivamente. Vai abranger uma mudança de comportamento do tipo, consertar esse liquidificador é o mesmo preço que comprar um novo. Não, eu vou consertar, né? Esse tipo de coisa. Mudança de comportamento. Prevenção é um monte de coisa. O Felipe estuda isso, ele pode comentar melhor. Prevenção é um monte de coisa. Agora, se virou resíduo mesmo, né? Se virou resíduo, a melhor alternativa que tem é a reciclagem. E depois da reciclagem tem a queima com recuperação de energia, não a queima. Antes do aterramento, que fique claro que a queima só é melhor que o aterramento. Tá? Queima com recuperação de energia. Queimar, tocar fogo, não. Até porque queima tem uma tecnologia de prevenção de particulado, né, de emissão de particulado, que não é uma tecnologia trivial, é um poluente muito chato. Não, né? O Brasil não tem uma queima de resíduos urbanos. O Brasil não tem. Por quê? Porque é caro. Quem tocar fogo é barato. O cara é você fazer o controle de efeito gasoso. Em Minas Gerais tem sementeiras que aceitam resíduos sólidos e não tem uma tecnologia muito avançada de cimenteira, várias partículas. Já está acontecendo. Aqui em São Paulo tem cimenteiras que aceitam resíduos. Aqui em Votorantim. Só tira fora, tem, aceita. O coprocessamento é possível. O Brasil não tem muito coprocessamento, resíduos urbanos não tem, né? Tem coprocessamento de resíduos perigosos. Aqui em São Paulo não aceita, mas manda para o Paraná, porque lá aceita queimar, por exemplo, resíduos perigosos, queimar remédio, esse tipo de coisa aí. Aqui em São Paulo não aceita, mas tem lugar que aceita. Em tese, né, numa cimenteira, antes de aceitar a queima de pneus, por exemplo, Salto aqui queima pneus, né? Eles fazem teste de queima, monitorados pela CETESB, a partir do momento que os padrões estão em ordem, eles aprovam. Tá? Não estou dando aval para isso, mas estou dizendo que é assim que acontece. E eu vi na cimenteira aqui a tela da chaminé do forno,
O cara comentou assim, essa tela é a tela do Ezio, que é o fiscal da CETESB. Essa tela vai direto no celular dele, no computador, ele nem precisa vir para cá para acionar essa tela. A gente já monitora da sala dele. Então, que a gente pode discutir se os padrões estão certos, os padrões de emissão estão certos, mas, em tese, elas emitem dentro dos padrões, emitem. Ô, Sandro, uma dúvida. Sandra apareceu aí, você viu? A Sandra apareceu. Eu acho que ela apareceu e sumiu. Acho que ela está com o celular aí, não sei se ela... Olha ela aí, ó. Mas apareceu de volta. Sandra, aonde você está se metendo que a internet está te cortando espontaneamente? O que você ia falar? Não, eu ia falar alguma coisa, eu acho que você mandou derrubar a internet aqui de casa. Não acabou a energia aqui, tô sem energia. Putz. Você chegou a ouvir o comentário do Felipe e a resposta do Sandro, né? Você não pegou a resposta do Sandro completa, acho. Peguei uma parte. Mas você, acho que o Felipe, ele questionou a questão da reciclagem, né, como solução, colocou todos os limites de entendimento da reciclagem como solução única. O Sandro concordou, ele já tinha, na fala anterior dele, já tinha dito que a reciclagem não é a solução única, não é a melhor solução, né, mas é uma solução boa num determinado contexto. E acho que você ia complementar alguma coisa, algum comentário sobre a reciclagem. Eu acho que será isso. Eu estava falando da questão eu acho, da importância do poder público, né? Eu acho que o poder público ele tem a função aí também de nortear ações, né? Ele é importantíssimo para isso. Você ia falar isso. Então, por exemplo, a que você comentou da União Europeia. A União Europeia realmente, a última meta que eu vi era de até 2030, né? De que você para descartáveis você usasse 100% de material reciclado. Então, isso acaba impulsionando muito a indústria que busque soluções, para que veja a questão de toxicidade e tudo mais, e que avance nessas questões. Então, realmente, o que falta muito no Brasil, e aí, a partir do momento que ela vê que ela tem que fazer isso, ela começa a se atentar também para o fato de que, será que aquela embalagem é fácil de reciclar? Porque eu vou ter que me deparar com isso. Né? Então, essa questão das embalagens multicamadas e tudo mais, que é um problema. Eu sempre dou esse exemplo aqui, né? O Sandro falou de Fortaleza, que, por exemplo, em São Carlos, a gente não recicla isopor. Né? Não tem aquelas bandejinhas de isopor, não são recicladas aqui, mas elas são recicláveis. Então, em Araraquara, eles desenvolveram um dispositivo para prensar esse isopor e conseguir reduzir o volume dele. Né? Então, foi uma solução que foi dada a partir de uma parceria com o poder público, com a prefeitura. Né? Então... Olha, o que vocês não estão conseguindo fazer? Nós não estamos conseguindo. Ele tem um volume muito grande, um peso é muito baixo, então vamos resolver. E foi uma parceria entre o poder público, uma empresa que abarcou esse problema, né? Mas se tivesse uma legislação de que a partir de determinado momento o isopor ele tem que ter uma logística reversa e eu tenho que dar uma destinação correta, isso ia caminhar. Né? Então, só ia comentar nesse sentido, que eu acredito muito que o poder público ele é importante para nortear, né, as tomadas de decisão. Legal. Felipe, está satisfeito com os comentários?
Muito obrigado. Valeu, Felipe. A Carmen, eu tô cheio de dúvida aqui, mas eu já vi que eu vou ter que chamar um café para perguntar para vocês, que o pessoal está perguntando aqui. A preferência dos alunos, né? Ó, a Carmen escreveu no chat aqui, e a Carmen tinha levantado a mão, depois ela escreveu no chat. Eu vou ler aqui, se a Carmen... Você quer falar você, Carmen? Quer ler no chat você ou falar? Eu estou aqui, porque... Bom dia para vocês. Eu tô, na verdade, várias vezes eu levantei a mão, mas aí outras pessoas falaram, eu resolvi que não era tão importante. Ainda é sobre essa legislação que a gente está vendo de política pública, que a Sandra está falando e que o professor Sandro também falou. Tem um grande problema aí, que ela é incentivada, por um lado, para a incineração, e o maior poder calorífico a gente sabe que vai ser, então, desses plásticos, e também com a parte dos catadores, a gente tem um problema de que também para eles é um material que tem um maior retorno comercial. Então, a política pública, ela fica ali no meio desse jogo, vamos pôr assim, e com esse negócio dos consórcios, e muitas cidades ainda tem só lixão, não tem aterro. Então, esse material está sendo transportado para outras cidades e não está sendo... os catadores, eles não estão conseguindo fazer essa logística, e as empresas também não têm essa logística reversa. Então, acho que além dessa parte de precisar das políticas públicas, que com certeza precisa também da parte de educação. Então, eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido. Não, a Sandra caiu de novo, pelo jeito, então foi eu. Pelo jeito, sim. Bom, a educação é fundamental para tudo, né? É um trabalho, não é um trabalho... O duro que as prefeituras, por exemplo, elas vão querer para o fim do mandato, né? Enquanto tem que ser uma coisa escalonada, uma coisa a médio e longo prazo, não tem jeito. Né? Você comentou sobre o transporte, por exemplo, eu dou aula para engenharia ambiental, eu falo para meus alunos assim, se vocês quiserem ganhar dinheiro com lixo, não façam um aterro, não façam uma recicladora, não façam uma composteira, transportem lixo. Transportar lixo dá muito mais dinheiro do que fazer um aterro, porque essas coisas estão cada vez mais longe, os aterros estão cada vez maiores, as indústrias cada vez em menor número, então maiores. Então, transporte que acaba se tornando uma coisa muito maluca na área de resíduos, né? Acho que todo mundo já passou por um caminhão transportando resíduo em estrada, por aí, né? Por exemplo, aqui a coleta e transporte de lixo aqui em Sorocaba custa mais ou menos R$200 a tonelada, né? R$130 é coleta e transporte, R$70 é o aterramento. E dá a falsa, desculpa interromper, mas só para complementar, dá a falsa sensação para os habitantes de que aquele problema está resolvido, só que não existe fora, né? Não tem essa sensação. O aterro fica ali, é um problema eterno, né? Que vai ficar por ali. Mas assim, é melhor do que lixão, mas ainda tem várias outras soluções melhores aí. Então, a educação é fundamental a partir do momento que a gente for, como gerador de resíduos, tão proativo quanto a gente é como consumidor, né? Consumidor, a gente vai no lugar mais barato, vai atrás, faz pesquisa e tal. Beleza, agora na hora de jogar fora um resíduo, a gente quer moleza, a gente quer na porta da nossa casa, o catador passando na frente da nossa casa, né? A gente não tem essa proatividade, né? Então, é um trabalho educacional, isso aí, sem dúvida, né? Sem dúvida. E a outra pergunta tinha sido com relação ao que a professora tinha falado e a outra discussão de lavar a vidraria, de lavar os resíduos que a gente tem no laboratório. É a questão de o que teria mais consumo de água, porque tem a geração que consome bastante para produção daquele plástico ou daquele material. E aí a gente vai, de novo, para poder fornecer para as cooperativas ou para poder não levar mais um contaminante ou não levar mais um problema para eles, tem que lavar, eles têm que relavar, tem que fazer a tríplice lavagem. Quer dizer, quanto de água isso também não está consumido? Será que na produção a gente não conseguiria fazer, igual vocês falaram mesmo?
outros tipos de materiais que a gente pudesse ter menos esse problema de utilização e de consumo único, enfim, toda essa problemática do microplástico sendo gerado e do plástico sendo gerado. Aí para ver o que é melhor, só uma avaliação do ciclo de vida para ver, né? Eu ficar lavando esse plástico aí é melhor ou não, né? É fato que o plástico, a lavagem que a gente faz em casa não resolve nada, porque ele vai ser lavado na indústria. Então não precisa lavar em casa? Não é assim também, né? Porque você imagina, se chegar um monte de copinho de Danone sujo lá numa cooperativa, chega um monte, todo mundo aqui gera, Danone ali gera. Imagina quanto de bicho que vai dar na cooperativa, né? Rato, barata, essas coisas assim. Então, é uma coisa de bom senso também, né? É não tratar aquele copo de Danone como se fosse uma taça de vinho, né? Tentar passar um guardanapo sujo, alguma coisa assim, e encaminhar, né? Porque o plástico ele vai ser lavado de novo. Vidro não. Vidro não vai ser lavado, se for reciclado, né? Vidro vai derreter 1000 graus, se tiver ali vai virar efluente gasoso, né? Vidro, metal e tal. O problema mais é o plástico, para variar, né? Obrigada. Ô, Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui na Padaria Real e me deram lanche para levar para casa no isopor. Beleza. Aí estava escrito no isopor, biodegradável. Aí lá, poliestireno. Ou seja, uma mentira. Eu ia falar que descobriram coisa que eu ainda não sei, então. Então, é uma mentira. Fui no Sorocaba Embalagens, que o Sandro é aqui de Sorocaba, então ele conhece esses lugares. Tava lá, sacola de HDPE, sacola não, desculpa, um frasco lá de alguma coisa, HDPE biodegradável. O que a gente faz com essas mentiras? Porque o pessoal pega, coloca um aditivo oxodegradável e aí entende que pode falar que é biodegradável, mas não pode. E qual é o catch aí? O que a gente pode fazer como cidadão quando a gente vê essas mentiras? Assim? Isso aí é legislação, eu acho, e fiscalização, né? Mas quem fiscaliza? Porque é uma coisa que, assim, parece que o cara pode escrever o que ele quiser e tudo bem. E aí entra no que o Felipe falou, entra no que a Carmen falou, né? Eu acho que está podendo comercializar os aditivos que auxiliam a oxidação aí. Oxidegradáveis, né? O oxodegradáveis, né? Mas daí dizer que é biodegradável é outro papo, né? Então, eu acho que é problema de fiscalização, ou se não for, anterior a isso ainda, legislação, né? Mas quem fiscaliza isso? A CETESB, aqui em São Paulo, a CETESB, eu acho que faria esse trabalho, né? Agências estaduais, eu acho. Eu vejo umas iniciativas no exterior de catalogar produtos de acordo com compliance, com determinadas legislações ou boas práticas. Eu não vejo isso aqui. Tipo, alguma entidade que pudesse denunciar ou compilar quem cumpre com essas legislações. Põe o óxido, mas eu chamo de óxido, não chamo de bio. Essas iniciativas não tem aqui, né? Até é legal falar isso, porque tem várias pessoas com muita iniciativa na disciplina. Felipe, acho que é um deles. E aí, esse tipo de coisa, eu acho que é uma lacuna, né? Não existe tem o BEAT, the microBEAT, que é bem velho, né? E eles têm uma iniciativa, eles até compilam os dados do Brasil. Mas brasileiro, está em inglês, mas os dados brasileiros eu nunca vi. Não tem uma iniciativa dessa, assim, no seu conhecimento, né, Sandro? Não saiba, não. Última pergunta que eu tenho aqui anotada: transparência na formulação de plásticos. Essa é uma questão que o pessoal está tratando aí, assim, potencialmente tratando no Tratado Global, que está em gestação agora. A gente não sabe os aditivos que estão
nas formulações. As empresas não são obrigadas a abrir isso, né, Sandro? Não, e daí eles vão alegar, inclusive, que é questão de mercado, segredo industrial, essas coisas. Mas existe uma discussão sobre categorização. Porque por mais que eles estejam seguros, foi uma fala da Sandra no começo, por mais que eles estejam seguros dentro do plástico, não necessariamente eles estão seguros fora do plástico. E com o fato de que está mais ou menos muito bem estabelecida a porcentagem de lixo gerado que vai parar no meio ambiente, uma coisa mais ou menos constante, a gente estima já o quanto que vai parar em lugar que a gente não tem mais controle. Mar, solo, que já virou microplástico, e boa. Esses fragmentos todos, eles têm uma carga tóxica, né? E tem gente dizendo que quer decidir o seu poder de compra a partir do conhecimento do que está na formulação, para inclusive motivar inovações em aditivos mais ambientalmente amigáveis. Você vê esse tipo de discussão, você acompanha esse tipo de debate para tentar aumentar a transparência da formulação, pelo menos em categoria. Toxicidade A, toxicidade B, toxicidade C, para garantir, ó, esse case de computador, ele tem retardante de chama menos danoso, esse tem mais. É uma opção que o consumidor podia ter. Ele não tem. Não conheço, não sei não. Mas é uma coisa interessante para se incentivar, sim, né? Alguma coisa eles têm que abrir, pelo amor de Deus, senão tem que ter regulamento, que senão os caras fazem o que quer, né? Então, porque se os caras já vendem HDPE e poliestireno biodegradável, sim, o que eles podem... Quem controla o que eles colocam dentro da formulação? Porque uma vez que você tem que dizer o que tem dentro da formulação, é meio caminho andado para a gente poder pegar o produto e checar se aquilo lá é verdade. Porque ele está dizendo se tem. Agora, se eu não sei o que tem, eu pego um produto e quero saber o que tem, o trabalho analítico é muito maior do que o trabalho analítico de dizer, deixa eu ver se tem o fulano de tal. Que aí eu tenho um protocolo para pegar o fulano de tal. Então, ter essa transparência para controlar o que vai dentro do plástico tem sido entendido como fundamental e é um dos tópicos que vai ser discutido, né? Novembro agora acho que é a primeira reunião global. Sim, sem dúvida. Mas a gente fica no escuro, né? Não tem nenhuma obrigação, né? No Brasil, em outros lugares, você nunca ouviu falar em... Não, tem que falar, tem que ter um rótulo para o produto e um rótulo para a embalagem. Não rola, né? Não, eu saiba não. Tá, legal. Teruco, e eu acho que aí a gente encerra para o Sandro poder se preparar para almoçar, coitado. Tá certo. Walter, com base nisso que você falou, a regulamentação de canudinhos plásticos para canudinhos de papel não foi através de iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por exemplo? Geralmente a Prefeitura de São Paulo tenta ter esse protagonismo aí, ela faz as coisas e às vezes ela faz coisa errada também. Ela foi uma das primeiras que aprovou e obrigou o óxido degradável e depois ela foi a primeira que retirou. Agora está proibido, né? Canudinho de papel, assim, papel desintegra na água. Então, se um canudinho é de papel, ele não é só papel. Ele tem algum impermeabilizante ali, e isso dificulta bem a reciclagem daquele canudinho. Pode até ser biodegradável, mas a biodegradabilidade também cai bastante, porque você põe um impermeabilizante ali, alguma coisa para dificultar, né? O papel ele desintegra na água. Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? O canudinho, ele virou a bola da vez aí, depois que pegaram uns pesquisadores acharam uma tartaruga que tinha um canudinho, coitada, conseguiu enfiar o canudinho inteiro dentro do nariz. Não sei se chegaram a ver o vídeo, é deprimente o vídeo, dá vontade de bater na pessoa que jogou aquele canudo ali, né? Mas, assim, canudo é um dos problemas, né? Antes era sacolinhos que o pessoal falava, agora estou falando dos canudos, né? Mas, sei lá, é um problema. O que eu acho, assim, precisava ter uma regulamentação maior para qualquer coisa descartável, que é um absurdo, que se usa de descartável,
né? Coisas que a gente, né, não vai usar de jeito nenhum. Dou um exemplo, nem de plástico, vai. Para que serve a caixa da pasta de dente? Para nós. Não serve para nada, certo? E é papel com plástico. E é papel com impermeabilizante, com plástico. Vixe, é ruim para reciclar aquilo ali. Para quem tem curiosidade, você vai no Google, coloca liner, Starbucks, você vai achar vários. Tudo, assim como o canudo, o copo de Starbucks fala que é de papel, tudo. Se você dá uma rasgadinha nele e deixa de molho na água, deixa embaixo da água, coloca um pezinho, deixa embaixo da água, na manhã seguinte você vai lá e desmonta. Você vê o filme plástico direitinho, acomodando. É o que eles chamam de liner. E você usa em qualquer lugar que você tem copinho de café, de papel. Deixa eu pegar o copinho de papel, porque é mais ambientalmente amigável, tem menos plástico, mas é o que o Sandro falou, fica mais difícil de reciclar como papel ou como plástico. É um compósito, né? Compósito, sei lá, é uma mistura. Então você dificulta, não é isso, Sandro? É isso aí. Pois mais de material é complicado, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo de uma indústria que eu conheci aqui em Sorocaba, chama Plástico Santa Maria, que eles fazem polipropileno para painel de carro. Eles só vendem para grandes montadoras, né? E eles pegam o TNT, que é polipropileno, tecido não tecido, de plantações de melão que tem no Nordeste e no Norte do país. Vem de caminhão para Sorocaba para cá. E aí eu perguntei para ele, trabalheira, né? Perguntei para o dono da empresa, trabalheira pegar isso aí, trazer. Ele falou que tem um funcionário que fica lá no Pará só para isso aí. Falou, por que você não pega saquinho de cebolitos, né? Ele, como dono da empresa, olha o que o cara respondeu. Isso aí é BO, eu não pego e ninguém pega. E para eu conseguir a mesma quantidade que eu consigo dessa cobertura vegetal, que já chega, uma fazenda que fala que é para ele vir tirar, ele já consegue um monte. A plantação de melão precisa disso. Então, o melãozinho, quando cresce, ele precisa ser protegido de mosca, né? Mas ele tem que tomar sol. Então, por isso que eles põem esse tecido não tecido. E chega uma hora, na hora da polinização aí, que tem aluguel de abelhas por lá, os caras têm que tirar, e é nessa hora que o funcionário dele vem, tira, põe no caminhão e vem para Sorocaba. Ele falou, e para eu conseguir essa quantidade? A quantidade que vem só recolhendo saquinho de baconzito. E para eu lavar, né? Que aqui eu estou batendo, é só bater com força aqui que eu tiro a terra que tem ali. Não tem mais nada no meu esse TNT. E ainda, e o alumínio? O que eu faço com esse alumínio ali, né? Então, eu não reciclo e ninguém recicla, ele falou. Tem algumas alternativas hoje, estão falando de pirólise disso aí, mas... Quer dizer, então a indústria faz o que quer, porque ela precisa daquele alumínio para proteger o cebolito da umidade, né? Protege, ok, fica barato, fica descartável, você come aquela porcaria ali e depois socializa aquele resíduo que não vai ser reciclado, né? Não vai ser reciclado. Enquanto você tem uma empresa aqui que recicla polipropileno, que vai buscar lá, Paraupebas, no Pará, vem de caminhão para cá, imagina a loucura, né? Trazer do Nordeste, do Norte, para cá, porque ele tem uma extrusora que é coisa de 70 quilos por hora, imagina, para ele conseguir de saquinho de baconzito, 70 quilos por hora. O legal é que Oi? Desculpa, fala, Teruco. Como que a gente faz para estudar melhor essa questão de alternativas de soluções mesmo? Não só a indústria, como regulamentadora. Como faz para estudar? É um caminho, acho que é um caminho normal. Tem que fazer mestrado e doutorado com o professor Sandro, lá na Unesp de Sorocaba. Não, vixe, tem muita gente bem mais capacitada que eu para essa parte de regulamentação, isso aí, vixe, isso aí é muito legal para estudar, né? Eu estudo mais gestão de resíduos, e a gente acaba abordando tudo, porque tudo é importante, né? A reciclagem é um aspecto importante, minha área original de pesquisa é a reciclagem,
Mas aí a ideia é não tentar abraçar tudo, que não dá, e estudar um tópico que toca mais teu coração. E aí você vai e se aprofunda nele. Eu acho que é isso. Mas regulamentação é um tópico legal, Teruco. Isso é uma coisa, eu acho que é quente. Eu não saberia te responder diretamente a sua pergunta, mas acho que esse interesse é um interesse muito relevante para o momento. Porque uma coisa que eu falo sempre, né? Se sair direito esse tratado global, porque pode sair também um tratado incipiente, pode ser um tratado tosco, mas se ele sair legal, como algumas entidades querem, as regulamentações vão ter que ser implementadas nos diferentes países para atender ao tratado global, porque quem assina esse tratado são os países, né? As empresas estão participando da discussão como stakeholders, mas é um tratado internacional, só quem assina é país. Então, aí as regulamentações vão ter que se adequar, e eu acho que o Sandro falou que quem quer trabalhar com resíduo, quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar com transporte. Eu acho que quem quer trabalhar com poluição plástica e quer dar consultoria, ganhar dinheiro também, acho que a questão da regulamentação, está atento ao tratado global, protocolo de avaliação, essas coisas todas vão ter, não sei se vai dar dinheiro, mas acho que vai ter relevância para o debate, vai ter relevância para o país. Perfeito, Walter, perfeito. Muito agora, para quem você vai correr para falar disso, não sei. Se o Sandro não sabe, eu não sei também. Cara, se eu não posso falar isso dentro de onde eu tô, eu não sei onde mais eu posso estar. Oi? Como é que é? Se eu não posso falar isso dentro de onde eu tô, eu não sei mais onde eu posso estar. Mas aonde você está? Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Ah lá, Sandro, olha lá. Caramba. Tá pertinho. Ah, caramba. Então, puxa, e para onde você iria para se aprofundar nisso, Teruco? Você que trabalha no tópico. Eu tô com uma agenda agora, que é o PERGIS, né, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Né, a gente já estava conversando até no outro grupo que a gente teve uma conversa com os catadores e eles querem manter o mesmo acordo que eles fizeram em 2014, né, com a Anlurb, que nem existe mais, né? Então, eles querem as mesmas reivindicações e a gente tem que reescrever esse plano de resíduos sólidos, né? E organizar para que ele seja mais eficiente e efetivo. Seja realmente apresente soluções. Bacana. Isso é uma coisa muito local ou você poderia beber das experiências nos outros países? Então, a gente bebe muito das experiências dos outros países justamente porque a gente tem o CDP e CLEI, né? A gente faz parte das 40 cidades mais sustentáveis. Então, e as conversas são mais amplas. Porque eu comecei a participar do GPML. Você conhece? Não tenho conhecimento. Que é o Global Partnership for, ou não lembro qual é a proposição, Marine Leader. Então, e eles são abertos, não é urbano, é de lixo marinho, mas eles são muito holísticos, eles são muito amplos, eles são muito de múltiplas abordagens. E eu acho que lá você encontraria pessoas que poderiam te ajudar a questão da regulamentação no seu contexto. Uhum. Porque eu estou ficando bem impressionado com as atividades do GPML e as possibilidades de contato. Eu entraria no site, apesar de ser marinho, eu acho que você pode entrar, você se cadastra, eles te respondem 1, 2 dias depois, eles analisam o seu perfil, e depois você participa das atividades e começa a entrar em contato. E aí eu acho que pode ser um ambiente que se não vai te ajudar diretamente, vai te dizer para que lado você pode ir, me parece. Uhum. Fica de sugestão, fica de sugestão para você correr atrás.
Sim, não, com certeza. Qualquer coisa, me manda um e-mail e eu te falo com mais detalhe. Tá certo, muito obrigada, Val. Imagina, Teruco, obrigado você. Então tá bom, vamos encerrar. A Sandra escreveu para mim, falou que tá difícil, então a Sandra não volta. Sandro, a gente queria te agradecer. Muito legal. Eu sempre gosto de ouvir você falar, porque eu aprendo muitos exemplos. Eu acho que você tem um conhecimento do tema aí, que você tinha que escrever um roadmap pra gente, assim, com os cases, é muito case legal. Te agradeço por ajudar. Tá gravado, eu vou disponibilizar para os demais alunos, e aí eu vou dizer para eles entrarem em contato com você se eles quiserem tirar alguma dúvida, tudo bem? Eu ia falar isso, pode passar meu contato para eles aí. Legal. Vou passar seu e-mail. Fico à disposição. Show. Muito obrigado, viu, Sandro? Valeu. Eu te agradeço muito, a disciplina agradece muito, os alunos todos te agradecem. Acho que eles vão até abrir a câmera e o microfone e falar pessoalmente para você. Obrigada, professor. Obrigada. Eu sabia. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Professor, você viu aí que eu mandei o link para você ver o pó do plástico lixado? Já baixei. Obrigado. Pode usar se você quiser, tá em aula, essas coisas, com vontade. Obrigado. Valeu. Bom dia. Sandro, obrigado. Obrigado. Valeu, Letícia. Tchau, abraço. Obrigada. Valeu.